Boa tarde a todos e a todas. Gostaria de cumprimentar essa comissão na pessoa do nosso ilustre deputado Reginaldo Lopes, coordenador do Grupo de Trabalho da Reforma Tributária. Agradecer imensamente a ele pelo convite que fez à FebraFisco, para que pudéssemos estar aqui dando a nossa pequena contribuição para as discussões dessa tão importante reforma para nós do fisco brasileiro. Agradecer também ao deputado Raul, que tanto nos assessorou aí esse tempo todo dessa discussão sobre reforma tributária, fazendo com que a gente tivesse nova visão sobre diversos pontos que a gente que trabalha no fisco, de repente, passava sem ver, né? E hoje a gente tem outra visão com as aulas que a gente teve com ele. Os nossos colegas da FebraFisco que estão presentes, que também nos acompanham pelo YouTube, os colegas do Pacto de Brasília e os demais presentes que nos abrilhantam aqui. A nossa fala vai ser bastante reduzida, porque a gente sabia que nesse grupo aqui, com muitos experts no assunto, abordando o mesmo tema, né, sobre a perspectiva da administração tributária, o assunto, obviamente, ia ficar circundando as mesmas questões e a gente não precisaria repetir, né, diversos temas que os colegas abordam. De nossa parte, a gente queria tratar da questão que um novo sistema tributário pressupõe também uma nova administração tributária. A gente não teria como operacionalizar um novo imposto de consumo, uma nova forma de tributação sobre o consumo, utilizando a mesma máquina que vem sendo utilizada desde sempre, né, desde quando foi criado o antigo ICM, né, para os estados. A gente entende que uma administração tributária com novo fundamento, né, um novo sistema tributário, com um sistema de arrecadação que a gente pode chamar assim de 5.0, muito fundado na informatização, na cobrança eletrônica, nas transferências automáticas. Será preciso que tenhamos uma nova administração tributária. A PEC 110, né, já imaginando isso, já prevendo isso, também trouxe uma previsão a esse respeito. E nós falaremos disso um pouquinho mais adiante. Quais os problemas atuais, né, que impediriam a administração tributária, como se encontra, trabalhar no novo sistema previsto pela nova reforma tributária? Nós temos uns sistemas de trabalho obsoletos. Mesmo nas administrações tributárias mais avançadas, a própria Receita Federal, né, os estados mais ricos da federação, têm sistemas tributários obsoletos. E isso por quê? Porque eles estão fundados para trabalhar e cobrar tributos que também são obsoletos para um país como o Brasil, que já deveria, né, estar numa situação muito avançada. Isso não é nenhum demérito dos estados, eles têm recursos para isso, mas isso ocorre porque muitas
operações são complexas, o regramento é muito complexo e é muito diferenciado entre os entes da federação, tanto, né, das unidades federadas, quanto entre o próprio Estado. E isso advém de um excessivo apego, né, às rotinas de trabalhos antigas e obrigações acessórias, né? Isso é natural do serviço público, né? Um excessivo apego, uma dificuldade na mudança. Mas, por outro lado, a gente entende também que as mudanças não teriam como acontecer na medida em que a legislação permanece a mesma de sempre, né, com pouca limitação e pouca margem para evolução. A gente até vê, né, que algumas unidades federadas tentam fazer com que o seu sistema tributário seja mais ágil e menos complexo, mas ela tem uma limitação e não consegue avançar nessa questão. Vocês vejam, por exemplo, que no sistema atual, se você quiser o reconhecimento de uma isenção de ICMS para taxista, para deficiente físico, em cada unidade federada que o contribuinte estiver, aquele procedimento será de um jeito. Às vezes, um mais informatizado, às vezes vai exigir um tipo de documento, outro vai exigir um pouco mais, outro um pouco menos, o mais informatizado. Ou seja, você não consegue uma unidade de atendimento naquele mesmo tipo de serviço demandado em cima do sistema atual que nós temos. Ele também tem problema de excesso de judicialização e dificuldade de recuperação de tributo sonegado, né? Os tribunais administrativos, né, estão abarrotados de processos, né, administrativos envolvendo e discutindo questões complexas do tributo, se gera crédito, se não gera, se aquele produto integra o processo industrial, se não integra. Tudo isso, numa unidade da federação aceita, no outro não aceita, e hoje, né, nós temos empresas que têm sucursais em todas as unidades da federação. Então, as empresas têm uma dificuldade muito grande de trabalhar em atendimento às obrigações que os estados e as unidades federadas lhes impõem. A dificuldade de comunicação entre os fiscos, né? Tanto os fiscos estaduais de uma unidade federada com outra, e também entre os municípios e estados, estados e União. Isso ocasiona, né, falta de sinergia, com competição entre si, perda de eficiência arrecadatória. Então, tudo isso faz com que o nosso sistema tenha uma dificuldade de superar, né, o limite de arrecadação atual que vem mantendo há algum tempo. Impostos iguais, tratamentos diferenciados, né? A gente disse a respeito disso, né? Cada unidade federada tem a forma de tratar o mesmo imposto, o mesmo tributo, né? A mesma base de tributação. Carreiras e cargos disformes, né, na União, nos estados e municípios, remunerações diversas, muitas delas díspares e até mesmo irregulares.
Isso, qualquer um que tenha já tido a possibilidade de estar em estados diversos, em alguma administração, é capaz de se lembrar disso. E nós, né, logicamente, a gente que é do fisco, que é de uma federação que tem servidores em diversos estados, a gente tem isso com bastante clareza, porque a gente consegue fazer a comparação entre a União e os municípios, um estado e outros, e isso também é uma questão que precisa ser enfrentada. E a nossa reforma tributária que vem sendo proposta, ela tem a qualidade, né, de também enfrentar essa questão, né, de não deixar continuar como se encontra. É preciso buscar uma uniformização maior da administração tributária como um todo no país. Para quê? Para que o contribuinte ele tenha condição de saber exatamente como ele vai precisar se comportar e se portar diante das autoridades tributárias, independente de onde ele estiver demandando. Por isso que um sistema arrecadatório que mais informatizado e com a cobrança eletrônica, com a partilha também do fruto da arrecadação de forma imediata para os entes federados, é importante, porque contribui muito com isso, diminui muito a necessidade do contribuinte ter contato com as autoridades tributárias, e, quando tiver, ele vai saber exatamente a quem procurar, como procurar, e os canais de contato com a administração tributária serão os mesmos em qualquer unidade federada que ele estiver. Então, essa é uma questão muito importante que a gente precisa enfrentar, e acredito que os senhores deputados e o grupo técnico também, né, que trabalha com isso no Ministério da Fazenda, está atento a essa questão. Pois bem, aí nós entendemos que as soluções... Para concluir, Nadir. Ok, já vou pela conclusão. As soluções apresentadas, né, na PEC 110, que seria um sistema remuneratório compatível com a atividade de arrecadação e fiscalização uniforme em todo o Brasil, né, é muito importante, e também a previsão da Lei Orgânica Nacional, né, para o fisco, envolvendo todas as unidades federadas, com a criação e a uniformização de carreiras, atribuições, cargos, sistema de correição. Isso que está previsto na PEC 110, que acreditamos que possa ser aproveitado por esse grupo de tributação, será de extrema importância para o bom andamento e o bom desempenho do sistema que está sendo previsto nessa PEC da reforma tributária. Então, agradeço aqui a todos pelo espaço de contribuição e ficamos à disposição para os debates. Muito obrigado. Obrigado, Nadir Gonçalves Júnior. Passa a palavra pelo Zoom do nosso convidado, Marcos Vinícius Volpato da Silva, conselheiro da Pública Central dos Servidores Públicos.